exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Se quiser, vamos fazer a oração inicial? Vamos lá, meus irmãos. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, buscando essa conexão com os bons espíritos, os bons mentores, com Jesus acima de tudo, que nesse momento aqui se encontra a nos envolver, a nos auxiliar o entendimento, a nos ajudar nesse estudo. Busquemos, meus irmãos, a conexão com essa espiritualidade amiga que envolveu todo o ambiente e preparou para que neste momento seja realizado essa live com muito amor e sabedoria da parte de todos nós. Senhor Jesus, ilumina-nos, Senhor, nesse momento, com as boas energias necessárias para que os nossos sentimentos de amor e fraternidade venham a se elevar e conectarmos com tua esfera de amor e fraternidade, Senhor. E assim, conectados contigo, com muita sabedoria, possamos ministrar e aprender esta live de hoje com os teus ensinamentos, Senhor. Ilumina-nos com energias de forças, para que no dia a dia, quando as provas e as expiações vierem a nos cobrar as faltas que cometemos em vidas passadas, tenhamos forças necessárias na fé, na paciência e na resignação, para que assim consigamos lograr êxito nas dificuldades necessárias para o crescimento do nosso espírito, que o Senhor nos envia como forma de redenção. Ilumina-nos, Senhor, com muitas energias de força e de paz, muita luz e muita paz para todos nós, meus irmãos. Que seja feita a vontade de Jesus em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, irmão. Vamos começar. Vai começar aí e a gente vamos comentar. Quer ler? Quer começar lendo? Pode ser. Boa noite, Agatha. Boa noite, Agatha. Agatha é nossa irmã lá do GEAP, do Grupo Espírito Antônio de Pádua. Ela trabalha lá com a gente. Boa noite, Agatha. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa. Bom, a gente acabou de fazer a oração inicial e acabou agorinha. E a gente vai começar o estudo do livro, e a gente está na parte O Advento do Espiritismo. E a gente vai começar a ler agora. Você chegou na hora certa. Na hora certa. Então, vamos lá. Vamos começar lendo. Bom, a instrução... Eu não estou escutando nada. Tá certo. Vai esperar ela ou pode começar aqui? Pode esperar um pouquinho, né? Ó, o Nilda chegou também, ó. O Nilda chegou agora. Boa noite, Nilda. Tá tudo bem? Boa noite, tudo. E você? Tô atrasada. Ai, só ando atrasada. Deus que olha. Mas estou bem. Não é que você perdeu a oração inicial. É porque eu estava participando de uma live do Alex, aí termina 9 horas, mas aí demorou um tiquinho, aí por isso que eu entrei agora. Viu? Não tem problema não, A gente vai começar agora a leitura. Então tá, obrigada. Tá todo mundo pronto aí? Tá tudo bem, Agatha? Tá escutando direitinho? Pronto, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Bom, o capítulo é o capítulo 6. O tema é Instrução dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. E ele começa, o Espírito de Verdade,
começa dizendo assim: venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e elevar as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni os feixes, o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, esse primeiro parágrafo do Advento do Espírito de Verdade, essa primeira comunicação, é grandiosamente importante. Porque quando a gente lê, na maioria das vezes, a gente não presta atenção em tudo que ele fala, né? E algumas coisas na gente se escapa. Mas tem uma parte em que ele fala assim, ó: escutai-me. O Espiritismo deve lembrar aos incrédulos que acima dele reina a verdade imutável. Mas aí, se a gente observar direitinho, meus irmãos, esse espírito aqui, né, que já já a gente vai tentar decifrar quem é ele, esse espírito aqui, o espírito de verdade, né, ele vem falando isso, ele vem dizendo que o espiritismo é a religião, digamos assim, né, é que deve lembrar aos incrédulos que acima deles existe Deus. Mas aí a gente consegue nos debruçar em uma reflexão bem importante, que é o seguinte: meus irmãos, se existem tantas outras religiões aí, que são muito mais conhecidas e muito maiores do que o Espiritismo, que estão há muito mais tempo no seio da humanidade, como, por exemplo, a religião católica e a religião evangélica, por que Deus incumbiria a missão ao Espiritismo de poder relembrar aos incrédulos que acima deles existem Deus? Por que ao Espiritismo foi dado essa missão? Por que não o catolicismo? Por que não a religião evangélica, que já são religiões aí mais aceitas pela humanidade? Não parece algo vaidoso? Não parece que o Espírito de Verdade está dizendo assim, olha, é o Espiritismo a religião correta? Não parece, né? Embora não seja, mas não parece. Não parece algo vaidoso, algo orgulhoso? Pois é, meus irmãos. Por isso que é necessário um estudo não tão aprofundado, mas necessário para podermos compreender essa informação aqui. Meus amigos, assim como a ciência evolui, a necessidade e a sede da humanidade em compreensão também evolui. Antigamente, não bastava muito para a gente poder falar da existência de Deus. Bastava um trovão soar em que as pessoas diziam, olha só, é Deus. Bastava uma onda se engrandecer para a gente dizer que era Deus. Bastava a erupção de um vulcão, uma chuva, uma ventania muito forte, um furacão, para que a gente viesse a dizer, olha, aquilo é Deus. Antigamente, bastava coisas muito poucas para a gente acreditar em Deus. Mas hoje em dia, é necessário uma grande explicação. Por quê? Porque essas coisas, a gente já conseguiu constatar que, embora tenham as leis de Deus por trás delas, mas não são ali Deus, não é ali propriamente dito Deus. Por exemplo, antigamente, os nossos irmãos menos desenvolvidos, ainda primitivos, achavam que num trovão era o grito de Deus. Só que hoje em dia a gente consegue compreender que o trovão nada mais é do que quando um raio cai, ele faz com que o ar se aqueça de forma bem súbita e ele se expande numa pressão muito forte. E essa expansão se manifesta através de um som e causa o trovão. Então, com o avanço da ciência, conseguimos constatar vários fenômenos da natureza, seguindo as suas leis, claro, mas ali não é propriamente dito Deus. Por exemplo, um trovão não é um grito de Deus, é a manifestação de umas partículas aquecidas pelo raio, né, e expandida numa pressão muito grande. Só isso, só isso. E é muito lindo, mas não é um grito de Deus. Não pode ser considerado um grito de Deus, é um fenômeno da natureza. Então, quando a ciência começou a evoluir e a constatar que muitas das coisas que se dizia ser Deus são fenômenos da natureza, então a gente começou a se queixar, se perguntar, então, onde está Deus? Se Deus não está no trovão, se Deus não está na chuva, se Deus não está nas ondas que se elevam, são fenômenos da natureza, onde é que está Deus? Aí se encontram as leis de Deus, sim, são fato. Mas para muitos irmãos nossos materialistas, que são necessários para eles explicações mais lógicas, mais racionais, eles não conseguem compreender Deus dessa maneira, simplesmente. É necessário uma explicação um pouco mais robusta, um entendimento um pouco mais robusto, fundamentado na lógica e na razão. Hoje em dia,
Se um indivíduo começar a observar a sociedade, ele vai ver nela uma grande desigualdade, onde existem ricos, pobres, saudáveis, doentes, onde existe, por exemplo, uma mulher com a sua necessidade, com a sua menstruação, e o homem sem precisar passar por menstruações, e ambos têm que trabalhar e estudar iguais, e a mulher com todas as dores da cólica. Essas desigualdades que a gente observa na sociedade, onde existe, por exemplo, nesse momento, ricos que moram aí em bairros bem nobres, que estão nos seus prédios e não estão sofrendo com as chuvas. Só que, por contrário, existem outros irmãos nossos que se encontram aí nas grotas e nas favelas, sofrendo com as enchentes e perdendo seus lares. Então, como eu posso compreender um Deus justo dessa maneira? Então, por isso que o Espiritismo veio, com as suas explicações, relembrar à sociedade e aos incrédulos que acima deles existe o Deus justo. De que maneira? Trazendo a explicação racional. E é daí que a gente consegue compreender que a fé ela precisa ser raciocinada. A fé raciocinada, não a fé no sentido de ver para crer, mas compreender para crer. O indivíduo, como eu falei, que volta os seus olhos para a sociedade e vê toda essa desigualdade e começa a observar as religiões dizendo que Deus é justo, ele vai dizer, não, Deus não é justo. Se vivemos somente uma vida e Deus dá toda essa desigualdade para nós, não, Deus não seria justo. E então o Espiritismo vem trazendo as suas explicações, dizendo, meu irmão, não existe somente uma vida. Todos nós passamos por inúmeras outras vidas. A riqueza nada mais é do que um campo de aprendizado em que iremos desenvolver lições diferentes, que a pobreza dará outras lições. São lições diferentes. A riqueza traz umas lições e a pobreza traz outras lições. O rico vem rico para aprender a lidar com tentações, para aprender a lidar com o egoísmo, para aprender a lidar com o egocentrismo, para aprender a lidar com a avareza. O pobre vem pobre para aprender a desenvolver a paciência, para aprender a desenvolver a humildade, para aprender a desenvolver a fé, aprender a desenvolver a submissão na vontade de Deus, a resignação. Então, são campos em que trarão lições diferentes. E amanhã, o rico que veio rico agora vem pobre, e o pobre que veio pobre agora vem rico. E é daí em que esse indivíduo que está caindo no materialismo pode ser que ele não se torne um crente, no sentido de crer, mas nele é plantada uma pulga muito grande, porque traz lógica. Essa resposta traz lógica. Não existe somente uma vida. Existem inúmeras outras. E todas as dificuldades que passamos são para nos ensinar. Então é aí onde a gente começa a compreender. Não, tem uma lógica. E Deus pode ser justo. E aí vem as inúmeras outras explicações, nos trazendo todas as outras lógicas e todas as outras luzes que fazem com que a gente consiga compreender Deus de uma forma melhor. Por exemplo, quando nós observamos crianças nascendo com uma grande capacidade de aprendizado e outras com uma grande dificuldade em aprendizado, a gente se pergunta por que Deus dá essa capacidade de desenvolver a sua intelectualidade e a outras a grande dificuldade de desenvolver sua intelectualidade. Por que essa grande diferença? E aí é daí onde o Espiritismo vem explicar que em vidas passadas, aquela criança que é um espírito, só que no corpo de uma criança, em vidas passadas desenvolveu a sua intelectualidade e veio com a bagagem que conquistou. E aquela outra, que agora está com dificuldade, ela não buscou desenvolver a sua intelectualidade e agora está colhendo as suas dificuldades. São simplesmente formas de aproveitamento diferentes da vida passada que repercutiu nessa. Então, todas essas explicações faz com que aquele indivíduo que está com várias dúvidas tenham as suas dúvidas sanadas através da lógica e da razão. Por isso, meus irmãos, que o Espiritismo veio relembrar aos incrédulos que acima dele reina Deus. Não porque o Espiritismo é a única religião correta, mas porque ele veio, através do raciocínio lógico, explicar os fatos que muitos irmãos nossos dizem ser mistérios de Deus, que não são. Né? Eram mistérios para nós antigamente, quando não conseguíamos compreender. Mas hoje não são mais mistérios, porque podem ser revelados e já temos a capacidade intelectual para podermos compreender. Por isso que o Espiritismo veio relembrar aos incrédulos. Aos incrédulos. Isso é muito importante. Porque não é a todos aqueles que tenham fé. Porque no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, no tema Diálogo com o Padre, ele vai dizer o seguinte. O padre chega para Allan Kardec e pede para fazer algumas perguntas.
Então, Allan Kardec diz assim, tudo bem, eu deixo. Eu estou falando aqui com as minhas palavras, tá? Estou falando com as minhas palavras. Mas Allan Kardec diz assim, tudo bem, eu deixo. Pode fazer algumas perguntas, mas me deixa dizer algumas considerações iniciais antes. Então, o padre diz, tudo bem, pode falar. E Allan Kardec diz o seguinte, de boa mente. E Allan Kardec diz o seguinte, primeiro que de tudo, compreendo-me declarar que não tenho pretensão alguma de converter você às nossas ideias. Ou seja, o que Allan Kardec está dizendo é o seguinte, o senhor, padre, eu não tenho pretensão nenhuma de tornar o senhor espírita. O senhor que é católico, permaneça no catolicismo. Se o catolicismo me faz bem, para que eu vou querer tornar você espírita? Então ele começa dizendo, não temos pretensão alguma de vos converter às nossas ideias. E depois ele fala o seguinte, o espiritismo tem por finalidade, ou seja, tem por objetivo, combater a incredulidade e as suas consequências drásticas, fornecendo provas patentes da existência da alma após a vida. Ele, o espiritismo, se dirige, pois, àqueles que nada creem ou que tudo duvidam. E o número desses é muito grande, como muito bem sabeis. Os que, olha o que Allan Kardec fala para o padre. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, do espiritismo não tem necessidade. Do espiritismo não tem necessidade. Porque, meus irmãos, o espiritismo não tem o objetivo de espiritianizar o mundo. É cooperar com o evangelho de Jesus combatendo a incredulidade. É combater a incredulidade, trazendo lógica e um bom entendimento sobre Deus. Religar. Eis o significado da palavra religião. Religar a Deus. Então, quando o Espírito de Verdade vem dizendo o Espiritismo deve relembrar aos incrédulos que acima dele reina o Deus bom e justo, ele não quer dizer que o Espiritismo é a única religião certa ou o único que deverá fazer isso. Não, mas que ele tem isso por missão também. Por missão também. Né? Então, não é nada orgulhoso ou vaidoso do Espírito de Verdade. Né? É necessário ter esse entendimento que o Espiritismo veio cooperar com o entendimento e o ensinamento do Evangelho de Jesus. Veio cooperar com a compreensão do Evangelho de Jesus, trazendo todas as suas lições, que não são novas, que Jesus já trouxe, só que a gente ainda não compreendeu, como, por exemplo, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Muitos irmãos destoaram as ideias, né, que a gente já falou aqui. Né? Então, isso criou, e todas as explicações completamente erradas do Evangelho de Jesus, fez com que muitos irmãos nossos se tornassem ateus. Então, veio o Espiritismo, trazendo todos os ensinamentos, como, por exemplo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e provas patentes de que a alma continua após a vida, né? E a gente só lembra, quando a gente observa Chico Xavier, a gente só lembra disso, né? Pelo menos a mim, né? Quando eu observo Chico Xavier, eu observo uma prova concreta de que a vida continua, né? Além da ressurreição de Jesus, claro, né? Porque as psicografias dele eram completamente autênticas, as assinaturas idênticas, né? O que constava nas psicografias são informações em que só a pessoa desencarnada e a pessoa que estava recebendo a psicografia sabia, né? Ele não tinha como ele saber. Então, são provas patentes de que a vida continua. E esse é o objetivo do Espiritismo. Né? Então, por isso que o Espírito de Verdade veio e fala isso aqui. O Espiritismo deve lembrar aos incrédulos. Então, meus irmãos, uma coisa que eu fico muito preocupado. Não devemos sair por aí tentando fazer com que católicos virem espíritas, com que evangélicos virem espíritas. Não. Se eles estão lá e se sentem bem lá, deixa ele lá. Ele se sente bem. Não tem por que eu tirar um ser humano do lugar em que se sente bem. Não está fazendo com que ele busque ser uma pessoa melhor? O catolicismo não está fazendo com que ele busque ser uma pessoa melhor? Está bem, ele está bem no lugar dele. Ele vai em direção a Deus, muito mais do que um espírita que simplesmente vai ao centro espírita e não busca desenvolver o seu amor. Então, se o indivíduo se encontra bem naquela religião e aquela fé satisfaz ele está no lugar certo para ele. Né? Essa é a minha maior preocupação, que muitos irmãos nossos não conseguem compreender. Pensa que o espiritismo é a religião do futuro. Não é. É o futuro das religiões. É diferente. É muito diferente. Né? Então, não é vaidade do Espírito de Verdade, não é vaidade dele quando ele fala que o Espiritismo veio relembrar aos incrédulos. Não.
Não é vaidade, porque o Espiritismo também veio relembrar os incrédulos. Ele veio auxiliar nesse entendimento, né? Ele não é a única religião para isso, mas ele veio auxiliar com os seus conhecimentos, né? Com as suas lições. Por isso que a gente vai ver muitos irmãos nossos, cientistas, se voltam um pouco mais para o Espiritismo. Muitos irmãos nossos que são voltados mais para a ciência, não é? São cientistas ou irmãos nossos que voltam mais para o estudo, né? São voltados mais para o estudo, eles, na maioria das vezes, escolhem o Espiritismo como religião para eles, né? Por quê? Porque satisfaz a razão deles, né? Já outros preferem o catolicismo e é natural, certo? Então, pai, se você quer estar falando alguma coisa, eu acho que para mim aqui já deu. Fiquei só preocupado com essa questão, né? Pode falar. Beleza. Boa noite aí para todos. Você já pegou o tema e deu uma esmiuçada boa aí. Eu vou dar só um complemento com a minha forma de ver, né? Justamente o que você já falou também. Então, eu acho que nesse texto, o Espírito de Verdade, ele assina Jesus, praticamente, né? Por como ele se dirige para com nós aqui na humanidade, né? Pela segunda vez, né? Volta Jesus aqui, pacientemente, né? Para mostrar a gente qual é o caminho. Então, em relação à parte do Espiritismo, eu acho que muita gente de outras religiões podem se perguntar isso, né? Por quê? Ou por que não se dividiu em todas as religiões, né? É justo alguém se perguntar isso. Então, assim, a minha visão de ver as religiões é o seguinte: tudo evolui, tudo se renova na natureza, tudo. Se você olhar direitinho, a natureza, o ser humano, o intelecto, tudo se renova. Se você olhar para 50 anos atrás, muita coisa mudou. Então, tudo muda. Por que as religiões não mudam? Ou não devem mudar? A religião também evolui, também segue esse fluxo. Porque Deus tem que estar dentro de um livro. E aqui eu não estou criticando as religiões baseadas somente na Bíblia. Eu também critico até os espíritas que só olham para o livro dos espíritos. Entendeu? Tudo tem que evoluir, isso serve para nós espíritas. Um dia, pode ser que algo venha outra doutrina superior e a gente também tenha que migrar, né? Não que o espiritismo, como a gente sabe, ele é atualizado pela espiritualidade, mas ninguém sabe o que é que tem nesse universo aí. Você vai perguntar a Jesus se ele é espírita? Não faz sentido, né? O espiritismo é o máximo que a nossa humanidade pode ter. É o máximo de sabedoria dentro da religião que a nossa humanidade pode ter. O resto não é vaidade do Espírito de Verdade, é vaidade nossa. De achar que uma religião tem que ser melhor que a outra, de não abraçar quando vem uma sabedoria, como o Espiritismo traz para a gente, da reencarnação, tudo faz sentido, a gente tem que botar numa mesa. A gente tem que pensar a religião também. Por que não pensar a religião? Porque eu tenho que ficar com a minha, independente do que a outra apresente. Não. Nós, espíritas, também temos que estar abertos, né, a diálogo, porque vem várias revelações em outras religiões. A gente acha que a espiritualidade só está no espiritismo? Não. A espiritualidade está na Umbanda, está ajudando na Umbanda, está ajudando nas igrejas católicas, protestantes. Então, tudo tem sua utilidade para cada tipo de pessoa, porque todos nós aqui estamos em níveis diferentes, né? Cada um tem pessoas que estão de braços abertos para o espiritismo. Tem pessoas que você vai falar em reencarnação, não quer nem ouvir falar. Não faz sentido, não quer saber aquilo ali. Não que esteja errado. Como o Vitor bem falou aí. Cada religião ela tem sua utilidade para cada tipo de pessoa. Agora, não podemos negar que o espiritismo traz mais conhecimento. Na verdade, a reencarnação já vem dos hindus lá, milhares de anos atrás, mas o espiritismo organizou. Kardec pegou e organizou tudo, deixou tudo bem organizadozinho. Então, o espiritismo é o mais atualizado, né?
e se ele é o mais atualizado, por que não todas as religiões não vêm beber dessa fonte também? Não é questão de time, vestir camisa, o espiritismo. Os espíritos superiores não pensam nisso. Jesus não pensa, eu vou naquele, mas não vou no outro. Não tem isso. Isso aí é coisa nossa, coisa da humanidade. Jesus trouxe, revelou, como ele está dizendo aqui, trouxe uma nova revelação. Ele veio trazer para nós, juntou lá tudo que tinha de bom da última vinda dele aqui, né, na Terra, da única vinda em carne, né, aqui na Terra, e trouxe mais uma revelação. Né? Aí a gente é que fica, tá com quem? Tá com o espírita? Não tá? Não, ele trouxe para todo mundo. Ele trouxe para todo mundo. Né? E isso é importante dizer. Né? Nós, os seres humanos aqui, nós que estamos nesse estágio, nós precisamos desapegar dos dogmas. Eu sou isso. Eu não sou aquilo. Não, o espírita pode frequentar uma igreja, por que não? Tem o que aprender também. Tem um louvor, que são orações lindas, por que não? Na Umbanda tem também o que aprender. Então, assim, eu abandonei esse rótulo faz tempo. Né? Eu busco conhecimento na doutrina espírita, mas eu não boto um crachá aqui, espírita. Sou espírita, só falo com espírita, não vou para lugar nenhum, só onde tem espírita. Eu já abandonei isso, porque senão, quando vier outra revelação diferente, eu vou ficar preso aos dogmatismos. Né? Eu vou ficar um cara, eu sou espírita de carteirinha, não aprendo mais nada. Então, é interessante isso. Jesus trouxe uma nova... reorganizou o evangelho, na verdade, trouxe o evangelho redivivo, mais puro, justamente através da doutrina espírita, porque pode chegar em todo mundo. Né? A mediunidade hoje pode levar o evangelho para qualquer canto do país, do mundo. Então, Jesus escolheu o método mais eficaz. O método mais eficaz foi através da doutrina espírita. E você pode ser católico, pode ser o que for, isso aí a gente tem que reconhecer. Quando não reconhece, é vaidade nossa, é ego, né? Então, essa é a minha colocação sobre isso aqui. E sobre o advento do Espírito de Verdade, que a gente está começando agora, né? Mas para quem ainda não compreende, né? Tem pessoas que o Espírito de Verdade é Jesus. Jesus não assina como Jesus Cristo, né? A nossa humanidade não está pronta para isso. Né? Aí vão levantar muitas questões, será que é? Será que não é vaidade? Então, Espírito de Verdade. Né? E ele, lá atrás, ele diz, né? Lá na Bíblia, né? Em conversa com os apóstolos, ele diz que vai nos enviar o Espírito de Verdade, né? O Consolador prometido. E está cumprindo sua palavra. Então, ele assina como Espírito de Verdade, mas se você ler esse texto aqui com carinho, você vai entender que é Jesus. Ele está trazendo um comunicado, ele está trazendo um apelo para essa humanidade. Então, é isso. Pode dar continuidade aí, Vitor. Se alguém quiser falar alguma coisa, clica nessa mãozinha aí, viu? Pode falar. Aqui é um diálogo. Aqui não tem professor, não tem aluno. Aqui a gente está para conversar e aprender, todo mundo. Se alguém quiser falar, pode desbloquear o microfone, tá? Eu mesmo, gente. Eu vi, já tem umas 3 vezes que eu fui na Igreja Universal. É uma igreja aqui perto de casa, aqui. Tem aquelas coisas que as pessoas falam, né, em televisão, que a Igreja Universal é isso, é aquilo. Mas quando eu estou lá dentro da igreja, é assim, eu não procuro me interessar pelos que falam em televisão, o que fala aqui, o que fala ali. Eu procuro me conectar com Deus. Então, eu me sinto tão bem quando eu estou dentro da igreja, entendeu? É como o Júnior fala, eu não vou falar, eu sou espírita, eu só fico onde tem espírito, onde eu vou, falo com o espírito. Não. Me sinto muito bem quando vou nessa igreja. Então, gosto de frequentar e é isso aí, né? E você tá certo, Dani Jonas. A gente tem que estar num lugar em que faz com que a gente se sinta bem
e faça com que a gente queira se tornar pessoas boas. Então, esse lugar é bom. Não Isso aí. pode não ser espírita, né? Pode não ser espírita, mas pode ser a igreja, por exemplo, você é uma igreja universal, lá você se sente bem, e você busca se conectar com Jesus, então você está no lugar bom, né? Independente do que outras pessoas estejam pensando, né? Então, é exatamente isso. A ideia não é fazer o mundo espírita. O espiritismo veio cooperar com o evangelho de Jesus, cooperar com o entendimento do evangelho de Jesus, e não tornar o mundo espírita. A gente não segue Kardec, a gente segue Jesus. Allan Kardec foi só um missionário que veio para poder codificar, né? Muita gente... É não colocar rótulos, né, Vitor? Rotular as coisas, a igreja, né, as pessoas. Não colocar rótulos. Em todo lugar, dona Dionis, a gente tem algo bom e algo ruim. Em todo lugar. No centro espírita também tem. Você vai lá no centro espírita, tem gente que é todo nariz em pé, não fala com ninguém, entendeu? Só fala com algumas pessoas, e a gente fica até perdido lá. Então, em todo lugar vai ter isso. Agora, tem o discernimento nosso de chegar naquele lugar e colher o que tem de bom e deixar o que tem de ruim. Entendeu? Os protestantes, às vezes, cobram dinheiro, exigem dinheiro de você. Você não vai olhar para isso, você vai olhar para o louvor. Está colhendo coisa boa, porque tem. Todos os seres humanos são imperfeitos. O pastor, o chefe de mesa branca, o pai de santo, todos eles são líderes, mas são humanos. Então, eles erram também. Se a gente for buscar a perfeição, a gente não vai para lugar nenhum. O que a gente tem que ter em mente é, eu vou absorver o que tem de bom, que o meu coração vai trazer uma palavra de Jesus, eles abrem a Bíblia, eles falam, e aí você traz para casa. O que você acha que não é para você, tá bom. E é assim que eu consigo, eu vou em qualquer lugar. Vou na igreja, vou na Umbanda, mas eu sei o que eu vou buscar em cada lugar, né? Não que eu frequente todos, mas eu não tenho problema nenhum de frequentar. Eu tenho minha opinião formada, né? Mas eu sei que todo lugar tem algo de bom. Todo lugar tem algo de bom. Cabe a gente direcionar o nosso olhar. Tem gente que vê ruim em tudo, não vai para lugar nenhum, perde de aprender, né? Eu acho que a gente tem que o bem e o mal realmente está dentro de nós, né? A gente pode olhar para várias coisas aí e tirar proveito de tudo e aprender, ler, buscar conhecimento, né? Isso é que é importante. Pode continuar. Bom, meus irmãos, eu acho que a gente pode passar por uma parte aqui que é muito importante, né? É observando o tempo. Que é a última comunicação, não. O último parágrafo desta comunicação é em que o Espírito de Verdade, o nosso grandioso irmão aqui, ele traz um lema, que, na verdade, ele traz uma frase que se tornou um lema no meio espírita. E essa frase diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Essa frase é célebre no meio espírita. Porque, meus irmãos, se tem uma parte da comunicação de Emmanuel, que o pai vai falar aí já, um pouco mais sobre ela, mas que Emmanuel diz que são dois campos que caminhamos em direção a Deus: sabedoria e amor. Né? O pai aí depois ele vai detalhar um pouco mais, não quero entrar nessa parte, certo? Mas por que essa sequência? Não é à toa. Por que amar em primeiro e se instruir em segundo? Porque não é à toa essa sequência. Primeiro precisamos amar, meus irmãos, porque se temos muita intelectualidade e pouco amor, iremos usar da intelectualidade para o mal. Agora, se temos pouca intelectualidade e muito amor, aí a sociedade fica bem, porque é todo mundo ajudando todo mundo. Se a humanidade tivesse mais sentimento e menos intelectualidade, muitos iriam se ajudar. E aí, devagarinho, a intelectualidade ia se desenvolvendo. Então, por isso que, não estou dizendo que não é para a gente buscar sabedoria, hein? Pelo amor de Deus, não é isso. É só um exemplo. É só um exemplo. Porque muitos irmãos nossos buscam desenvolver primeiro a intelectualidade e não desenvolvem o sentimento de humildade, o sentimento de amor. E aí se tornam o quê? Nariz empinado, egocêntricos, não é? Orgulhosos. Desenvolvem mais a intelectualidade, não desenvolvem tanto o amor. Aí começa a se achar melhor que o próximo, né? Começa a se achar com mais sabedoria do que o próximo, embora tenha um pouco mais de compreensão intelectual, mas não são melhores.
São campos diferentes de aprendizados, né? Então, quando o Espírito de verdade diz, espíritas, amai-vos primeiro e instruí-vos por segundo, ele está dizendo assim, o amor é o primeiro ensinamento, é o primeiro a ser desenvolvido. E a intelectualidade vem por depois. Porque quando a gente tem instrução, quando a gente tem informação e compreensão, a gente consegue amar mais. Por exemplo, vamos supor que você está andando no mercadinho. Você foi fazer compras, está no mercadinho. E você está na fila para poder pagar as suas compras. E no final da fila, lá no caixa, se encontra uma mãe com o seu filho, e o seu filho está se esperneando. Se esperneando, batendo os pés, se deita no chão, bate nos pés, bate no chão, não é? Grita. E aí você diz, olha para aquilo ali, se fosse meu filho, tava assim nunca na vida. Ia levar umas palmadas. Muitos de nós fazemos isso, né? A maioria das vezes a gente já diz logo, olha para aquilo ali, se fosse meu filho, né? Porém, meus irmãos, vamos observar que aquela criança ela pode ser um autista. E o autista, pela minha compreensão muito pouca, que eu tenho, né? Eu tenho muita pouca compreensão sobre o autismo, mas ao que eu sei, o autista ele não tem a grande capacidade, de assimilar muitas informações ao mesmo tempo. Vamos supor que tem um autista e ele tá ali na fila do caixa, aí tá pessoas conversando, telefone tocando, pessoa falando no telefone, o caixa passando as compras e a mulher falando uma com a outra e todas aquelas informações, carro buzinando do lado de fora, aí vem um caminhão e buzina, aí um carro passa, a moto passa, todas aquelas informações, o autista ele não consegue assimilar. E aquilo começa a fazer uma grande pressão na cabeça do autista e ele começa a ter uma grande dor de cabeça. Então ele entra em crise e começa a gritar e a espernear. Ele está sentindo dor. Ele não está ali com dengue. Ele está sentindo dor. Então observemos, meus irmãos. A compreensão traz o amor. Quando a gente compreende que aquela criança ela é autista e ela está ali sentindo dor, eu não vou julgar mais. Eu não vou dizer, olha para aquilo ali, se fosse meu filho. Eu não vou dizer mais isso. Agora eu vou sentir compaixão. Então, meus irmãos, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Porque sem amor, o mundo desaba. Amai-vos. Eis o primeiro. Se instruí-vos, porque se instruindo vocês irão compreender. E compreendendo vocês irão amar mais ainda. Mas primeiro tem o amor. Desenvolver o amor e a instrução para poder compreender e compreender para poder amar. Né? Então eu gosto sempre de utilizar esse exemplo do autista, porque foi o que aconteceu comigo. Eu, muitas das vezes, quando observava as crianças se esperneando, já julgava logo. É dengue. Né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Pode ser dengue? Pode. O que me importa? Mas pode ser um autista que esteja sofrendo com dores. E aí? Eu vou julgar? Não, pô. Não mais. Porque agora eu compreendo pouco, mas tenho uma noção e compreendo. E ao compreender, agora eu vou ter um pouco mais de compaixão. E ao invés de julgar, eu vou fazer uma oração. Né? Não é melhor? Olha que mais bonito. Como é mais bonito, né? Então, sim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E o Espírito de verdade, ele continua dizendo assim. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada acaba. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É o que Jesus traz para a gente dizendo assim, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando essa comunicação vem aqui para mim, eu leio essa parte, Jesus Cristo é o vencedor do mal, eu só vejo essa passagem de Jesus. Meus irmãos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer não que ele venceu o mundo no sentido de vencer as dificuldades do mundo. Também. Mas não só isso. Ele quer dizer o seguinte, eu passei por toda a caminhada que vocês estão passando. E eu cheguei no estado crístico que eu estou aqui hoje.
Então, se eu cheguei aqui, vocês também chegam. Eu venci o mal. Eu sou a prova viva de que é capaz. Somos capazes. Vocês são capazes. Tanto é que ele fala: sois deuses. Sois deuses. Ou seja, fostes criado à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Todas as qualidades estão aí. Todas as qualidades, meus irmãos, estão aqui. A paciência está aqui. O amor está aqui. A resignação, a fé, está tudo em mim. Está tudo em mim. É como se fossem sementes que eu ainda não coloquei no campo da terra, adubada, tampei e reguei. Falta isso. Falta que a gente pegue essa sementinha da fé, coloque no coração e regue constantemente. Vá regando, vá regando. Né? Então, a fé, a paciência e todas as virtudes que a gente observa assim, diz, nossa, é muito difícil ser assim. Né? Não, meus irmãos, está tudo aqui. Já está aqui. Porque esse é o nosso destino. Fomos criados imagens e semelhança de Deus. Então, tudo o que Jesus tem, todos aqueles atributos que Jesus tem, nós também temos. Nós também temos. Basta a gente buscar, entrar no movimento da vida de aprendizado. E a gente vai desenvolvendo devagarinho. Né? Então, sim, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa é a frase que o Espírito de Verdade vem trazer. Né? Essa parte, para mim, é a mais emocionante. Né? Então, pai, se eu quiser estar falando alguma coisa, eu, pelo menos para mim, eu encerro por aqui. Você quer estar falando? Terminou primeira parte já, né? Pois bem, só um exemplo prático de a diferença do amor com sabedoria e sem sabedoria é o espiritismo. Por exemplo, se você tiver uma pessoa que perdeu a paz porque perdeu um filho, que tem muita gente nesse mundo que, principalmente as mães, que perderam filhos, né? Perderam nesse mundo, né? E não conseguem viver bem. Então, você pode pegar uma pessoa de bom coração, que não tem o espiritismo, e aquela pessoa que não tem um conhecimento espírita, né? Reencarnação. E essa pessoa, ela não vai dar o suporte que um espírita daria. Ela vai abraçar, ela vai dizer umas boas palavras, né? Ela vai fazer companhia. Mas um espírita, ele vai fazer, um bom espírita, né, também. Ele vai fazer tudo isso e ainda vai explicar que aquela pessoa não perdeu ninguém. Que a filha dela está viva, em espírito, que veio fazer uma prova, já retornou, mas que está lá, talvez ainda mais próxima dela do que antes. Então, é o exemplo de que o amor com sabedoria ele é mais eficaz. Né? A gente acha que esses espíritos que a gente acha sempre tem aquela impressão que são só bonzinhos e não tem conhecimento, Chico Xavier, né, Gandhi. Você acha que esses espíritos realmente não têm sabedoria? Eles alcançaram tantas pessoas, milhares de pessoas. Tenta hoje ajudar milhares de pessoas sem nada. Tenta. A gente mal consegue ajudar um ou dois, com recurso, né? Com algum dinheiro que a gente tem ali. Então, nós sabemos que a comunicação mediúnica, ela precisa, para você comunicar com a entidade, você precisa ter conhecimento. Né? Se você vem comunicar um espírito de luz, ele vem comunicar com você, você tem que ser uma pessoa boa, um espírito bom, para ser compatível, mas você tem que ter conhecimento para o que ele quer falar para as pessoas. Você tem que conhecer, você tem que ter conhecimento. Ele vai usar ali o seu conhecimento para colocar o que ele quer. Entendeu? Ele vai usar o seu instrumento, o instrumento que é você, para tocar a música dele. Então, o Chico Xavier psicografava grandes escritores. Será que Chico Xavier não tinha conhecimento nenhum de outras vidas? Né? Será que ele não tinha currículo? Porque até hoje não deram continuidade às obras de Chico Xavier. Aquela obra dele que é Entre o Céu e a Terra, se eu não me engano, que tem muito conhecimento científico, né? Nunca deram continuidade àquela obra, né? Não é fácil.
Você acha que o espírito vai escolher alguém porque alguém indicou e vai lá no Chico Xavier? Não. Chico Xavier era compatível com todo aquele conhecimento que ele escreveu. Entendeu? Ele tinha afinidade com todos os espíritos que se aproximaram junto dele ali. Afinidade intelectual, moral, entendeu? Era uma afinidade completa. Porque é assim que o espiritismo nos ensina. E por que seria diferente com alguns espíritos, né? Jesus não teve privilégio nenhum, pelo contrário. Jesus, ele veio aqui à Terra como nós, da mesma, sofreu tudo que a gente tinha que sofrer. Porque a gente acostuma, né, com isso, né? Não, Jesus, não aconteceu isso com Jesus, ou ele foi privado, ou muitos dizem aí que Maria teve Jesus virgem, e tudo mais, aquela coisa, que na meu entender é um privilégio. É um privilégio. Por que será? Por que será que só Jesus nasceu de uma virgem? É um privilégio. Entendeu? É muito difícil discutir sobre isso, mas a gente tem que ser, né? A gente tem que ser racional. E aprender. E a gente vê no outro polo uma mãe que mima. Aí você vê um amor que não tem tanto conhecimento. Eu conheço pessoas que estragaram o filho por conta de mimo. Um amor mal direcionado, um amor que priva, um amor que você prende a pessoa, não deixa ela viver, você vive por ela. Quando aquela pessoa está sem você, não sabe fazer nada. Nada. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe lidar com os problemas. Então, foi um amor mal direcionado. Amor precisa de sabedoria, de entendimento. Um não, às vezes, carrega mais amor do que um abraço, se bem colocado. Então, é necessário, às vezes, dizer não. É necessário, às vezes, dizer resolva. É necessário. A gente ama assim também. Jesus não olhou lá para os fariseus e disse, raça de víboras? Ele estava amando. Ele estava amando. As pessoas, por mal interpretarem, acham que Jesus estava com raiva. Não, ele estava amando. Ele estava dizendo para aquelas pessoas, vocês sabem de tudo, vocês conhecem toda a palavra, vocês conhecem tudo e vocês fazem isso. Raça de víboras. Né? Difícil compreender, mas Jesus estava amando ali. Então, só para finalizar essa parte aqui, que o tema é denso, né, Luiz? E eu vou falar só essa partezinha do Emmanuel aqui, que ele fala muito bonito, né? Ele fala, já se diz que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Importante isso aqui, o espírito humano, né? Nós precisamos de amor e sabedoria. Os espíritos mais elevados, eles precisam de outra coisa, já superaram isso, né? Então, para nós humanos, amor e sabedoria é o caminho mais curto para se chegar a Deus. E ele fala que a bondade que ignora, ou seja, a bondade sem conhecimento, é assim como um poço amigo em plena sombra. Ele mata a sede do viajor, sem ensinar-lhe o caminho. Quer dizer, ele mata a sede, mas não ensina o caminho de sair. Você fica perdido ali nas sombras. Esse é o amor sem conhecimento. E a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Ou seja, a sabedoria sem amor te ensina a sair, mas te deixa morrer de sede. Então, um precisa do outro, né? Naturalmente, a gente acha, não, amando tem que amar. Amar, o resto deixa para lá. Né? Já é automático da gente, né? Amar, o amor, ele é muito importante, mas o conhecimento também. Então, a gente tem que estar sempre buscando entender, se perguntando, né? Por que eu vim a esse mundo? Qual o meu objetivo aqui? Entendeu? A gente tem que estar sempre buscando, lendo, né? Você pegar hoje as obras de Kardec, se você ler com paciência, você sai outra pessoa. Você sai das obras de Kardec com outro entendimento. Tem outros livros também, a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, você sai da Bíblia com outro pensamento. E se você tiver o entendimento espírita lendo a Bíblia, você vai colher mais frutos ali ainda. Você vai sair mais renovado.
Então, o conhecimento, ele te ajuda até para sofrer melhor. Até para sofrer melhor. Com a reencarnação, com o entendimento da vida futura, do espírito imortal, o ser humano vive muito mais tranquilo, sofre. Claro que a gente sofre, nós somos humanos, não estamos imunes a nada, mas a gente sofre com entendimento. Eu sei que Deus está me ensinando algo aqui, eu preciso aprender algo aqui. Não tem injustiça nenhuma. É isso que eu preciso viver. Eu já tentei sair, já me esforcei, as portas se fecharam, então é isso que eu preciso viver. Então, a sabedoria me faz viver melhor, enfrentar aqui minha vida de uma forma diferente. Quem não tem sabedoria, às vezes, vivendo o que eu estou vivendo aqui, está querendo tirar a sua vida. Acha que Deus é culpado de tudo, faz tudo bem, faz tudo correto, mas só vem coisa ruim. Então, conhecimento ajuda você. Ele está de mãos dadas com amor ali, importância. E se a gente conseguir unir isso, né, usar o conhecimento para amar, eu acho que não tem um caminho, como aqui bem disse Emmanuel, né, não tem um caminho mais curto para Deus do que unir a sabedoria com o amor. E é isso, minha gente. Eu também encerro essa parte aqui com vocês. Quer dar mais alguma contribuição, Vitor? Que eu acho que hoje a gente extrapolou 1 hora. Não, a gente ainda tem 10 minutos, mas a gente só falou da primeira parte, porque o conteúdo realmente é denso, né? Se a gente for parar para falar disso aqui, conversar abertamente, sem tempo, vai mais de 2 horas, 3 horas. É uma comunicação nada mais, nada menos que de Jesus. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai descobrir algo. Né? Jesus, ele falou, na época do seu evangelho, há 2000 anos atrás, ainda tem gente estudando hoje suas comunicações, né? Já hoje com a luz do espiritismo, com mais sabedoria, estão colhendo mais coisas. Jesus falou ali atemporal, ele falou para a humanidade até ela se tornar feliz. O ensinamento dele. Imagine os novos ensinamentos agora para a doutrina espírita. Então, tudo que a gente falar aqui, ou em mais 2 ou 3 aulas, vai ser pouco. Mais 2 ou 3 estudos, né? Então, é por isso que a gente demora um pouquinho, porque é muita informação. Pode concluir aí, Vitor. Concluir aí. Já terminei. Concluído aqui também. Já, tudo que eu tinha a falar, eu já falei. Pelo menos essas duas informações aí. Primeira coisa, a questão do porquê o Espiritismo vem lembrar os incrédulos, né? Que acima deles existe um Deus bom e justo. Né? O porquê o Espiritismo. E também essa questão de espíritas amai-vos. Né? O primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Essas duas partes que eu queria mais pegar no pé, né? Porque foram as partes que mais me envolveram, né? No momento que eu estava aprendendo sobre o Espiritismo. Eu acho que eu também dou por encerrado aqui. Embora a gente tenha terminado até hoje, foi o tempo mais curto que a gente já fez de uma live. Hoje, praticamente, não. Foi bem no tempo certinho. Mas é isso. Algum de vocês tem dúvida? Se algum de vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem estar falando. Você vai tirar o microfone e falar, que não tem problema nenhum. Viu? Senão a gente parte para a oração aqui. Se você quiser falar alguma coisa, pai. Senão, aí parte para a oração. Sobre se eu não me engano, Vitor, esse amai-vos e instruí-vos está no livro dos Espíritos também. Se eu não me engano, né? E Kardec fica falando dos 10 mandamentos, né? Fica questionando alguma coisa sobre os 10 mandamentos. E aí ele fala, se vocês gostam de mandamentos, aí vai mais 2 para vocês, né? Espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Mais 2 para completar os 10 que a gente até hoje não consegue cumprir, né? Até hoje. 5.000 anos se passaram, né? Porque foi 3.000 anos antes de Jesus, mais 2.000 de Jesus, a gente está aqui lutando para cumprir os 10 mandamentos. Eu acho que se conta a dedo as pessoas que cumprem os 10 mandamentos. E aí a gente se pergunta, né? Por que será que a gente está passando por tudo isso que o nosso planeta está passando agora, né? Guerra, problemas, natureza, vírus, não é? Então, o conhecimento realmente deixa a gente conformado, né? Conformado com isso e entendendo que realmente acontece, né? Nada está à deriva, né? Simplesmente chegou o limite da gente, chegou o nosso limite, né? Tudo tem um tempo, Deus comanda a evolução,
né? Os planetas vão evoluir e a gente não pode impedir isso, né? A gente pode adiantar a marcha ou atrasar a marcha, né? A nossa humanidade atrasou. E a gente está chegando aí em algo que a gente não pode interferir. O mundo vai mudar. O mundo vai para outra fase, né? Alguns espíritos vão cair, outros vão continuar. Mas tudo isso está acontecendo ao nosso redor, é essa transformação, né? O mundo está transformando. E não é da gente se estranhar, não. Não é da gente nem se perguntar, só a gente olhar à nossa volta, né? As atitudes ainda das pessoas, né? Dos seres humanos. Então é isso. Hoje a gente encerra por aqui, né? Para fechar pontual, né? Vamos ser pontual, que isso aí conta, né? A gente está fazendo também com a espiritualidade que a gente sabe que está presente sempre, e é importante que a gente mantenha o horário, apesar que normalmente a gente extrapola, né? Mas é bom, melhor ter mais um pouquinho que a gente terminar rápido, com pressa de sair, né? Então, agradeço a presença de todos aqui, e vamos fazer uma oração, né? Um agradecimento a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, trocando ideias sobre o Evangelho, né? Querido Mestre Jesus, agradeço pela tua luz hoje derramada em nós, aqui junto dos meus irmãos, estudando um pouco do teu conhecimento, Senhor, do que o Senhor trouxe para nós. Agradeço a oportunidade do auxílio através da espiritualidade amiga, nos ajudando a interpretar tão belas comunicações, tão belas mensagens do Senhor. Agradeço também a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de a gente trocar conhecimentos, dividir conhecimentos, não só com nós aqui encarnados, mas também com a imensidão de espíritos que estão junto de nós, que são trazidos a esses momentos para aprender assim como nós, outros para nos ensinar. Espero que o Senhor Jesus ilumine as consciências de todos vocês, para que a gente use esse aprendizado aqui em nossas vidas, praticando no dia a dia, nos policiando, entregando luz na vida dos nossos semelhantes. E eu desejo para todos vocês hoje que a luz do Mestre Jesus ilumine os lares de vocês e auxilie na prova de todos vocês. Que assim seja. E até a próxima terça, meus irmãos. Gratidão. E vamos que vamos, né, João Vitor? Isso aí, é isso aí. E assim seja, né? Até a próxima terça. Próxima terça a gente dá continuidade a esse tema, né? Sim, a gente dá continuidade na terceira comunicação do Espírito de Verdade. E aí a gente já parte ao outro capítulo já, que é o bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso para entender por pobres de espírito. Né? Aí tem os outros temas, né? Aí, semana que vem a gente fala sobre a segunda comunicação do Espírito de Verdade, que é altamente importante, altamente importante. E depois a gente inicia o capítulo 7, né? Muito bom, muito bom. Obrigado a todos, forte abraço, até a próxima terça, estamos juntos aí de novo.